Salve, salve, galera, tudo bem? Vamos nessa? Professor Jadiel Vargas aqui na área, né? Preparação, concurso público aí na veia. Isso, né? Vamos trabalhar aqui agora conjuntos numéricos, entender um pouquinho aí do universo dos números, né? Como funciona essa relação dos números, desde a relação mais básica que representa contagem até, né, relações mais, né, elevadas que a gente pode trabalhar aí com unidades imaginárias. Vamos entender o comportamento dos números, ok? Venha comigo, professor Jadiel Vargas, não é isso? Canal Exatas Aprovação aqui no YouTube, né? O Instagram, professor Jadiel Vargas, e aqui, né, parceiro das grandes conquistas, de olho na questão. Então vamos lá. Ok, beleza. Olha só, quando a gente fala aqui de conjuntos numéricos, né, a gente está falando, né, a gente está trabalhando aqui com essa relação dos conjuntos, né, esses diversos conjuntos, ó, então a gente está abordando aqui diversos conjuntos em que os elementos são números. Então veja que a gente está sempre focando, né, que essa relação dos diversos conjuntos aqui, a ideia associada aos números, né? Então, ó, números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos, né? Então aqui a gente vai partindo, né, daquela relação mais simples, né, até a, né, relação mais elaborada aí dos conjuntos. Perfeito? Beleza? Ok. A gente lembra também que número, né, ó, número é um conceito abstrato, né, um objeto abstrato da matemática. Né? Então, geralmente descreve o que? Uma quantidade, uma ordem, uma medida. Certo? E que conjunto, né? É aqui, ó, é aquele conceito primitivo, né, que a gente trabalha dentro na relação aqui, dentro da teoria dos conjuntos. Perfeito? Beleza? Ok, certo. Então, um primeiro conjunto que a gente observa é o conjunto dos números naturais, formado aqui, ó, pelo zero, não é isso? E todos os números inteiros positivos. Então, a gente também tem essa relação, além do zero aqui, todos os inteiros positivos aqui, compondo o conjunto dos números naturais. Então, dá para a gente, né, verificar, estabelecer uma ordem aqui dentro. Ó. Olha só, então, o que, que acontece? A gente está partindo do zero, veja que a gente tem o zero, a gente tem o que? Elemento 1, o elemento 2, 3, ó, então são todos os inteiros positivos, né? E aí a gente tem aqui, ó, uma relação infinita de elementos. Então, quando a gente parte aqui, ó, né, desse conjunto completo, a gente está falando que dos números naturais, né? Números naturais, certo? Perfeito, beleza. Agora, se a gente, né, retirar o zero desse conjunto, ó, se a gente começar a partir do 1, 2, 3, 4, a gente tem o seguinte, ó, o n asterisco, né? A gente define esse conjunto aqui como n asterisco, ou seja, que está fora o zero. E aí, ó, aqui o que, que a gente tem aqui? São os números naturais não nulos. Então, números naturais não nulos, quer dizer que é fora o zero, né? Não tem essa, né, chance de estar zerando esse conjunto aqui, ok? Certo. Então isso aqui surge da necessidade da contagem, né? De trabalhar com a relação de medidas aqui. Só que aí vem uma necessidade maior de representar, né, além desses números, né, positivos, dos zeros positivos, também representar os números negativos. Então a gente tem também essa ideia, né, de representar aqui, ó, valores negativos, então associado aqui a esse conjunto. E aí a gente tem o conjunto dos números inteiros, né? Isso a gente tem o conjunto dos números inteiros, certo? Então veja, olha só, então esse Z aqui, a gente está falando do conjunto dos números inteiros, ele é representado pelo zero, né? Os positivos, então a gente continua com essa associação, ó, dos positivos e também os negativos, então menos 1, menos 2, menos 3. Então a gente tem essa ideia aí, ó, dos positivos
e dos negativos. Agora, são valores inteiros, né? Não representam relações quebradas, né? Sempre relações inteiras. Sim, diante disso aqui, a gente pode destacar também o seguinte, ó, que a gente tem aqui o conjunto Z+, que é zero e todos os positivos. Então, isso aqui ó, são chamados inteiros. Né? Esse zero com os mais, com os valores positivos aqui, são chamados de inteiros não negativos. Os inteiros não negativos. Quer dizer que não entra nenhum valor negativo. Entra zero e todos os positivos. E a gente também tem, ó, essa outra parte que a gente chama de Z-, e aí a gente denomina de inteiros não positivos. Inteiros não positivos. Por que inteiros não positivos? Professor, porque entra o zero e os negativos. Esse zero aqui, ele, né, não possui relação, né, positiva e negativa específica. Ele é um neutro. Então quer dizer que se ele é neutro, ele flutua tanto nos positivos, no conjunto dos que tem os sinais positivos, quanto no conjunto daqueles que têm, né, sinais negativos. Então por isso que a gente não atribui assim, o Z+ é um conjunto positivo, o Z- um conjunto negativo. Para ser Z positivo, teria que ter um Z+ asterisco. Aí sim, seria inteiro positivo. Ou Z- asterisco, aí sim seria inteiro negativo, que era fora o zero. Né? Então teria só positivo, só negativo. Como tem positivo e o zero, a gente chama de inteiro não negativo. Como tem negativo e o zero, a gente chama de inteiro não positivo. Perfeito? Beleza? Vamos lá? Na sequência, né, o que a gente pode estabelecer aqui, ó, que esse conjunto N ele está dentro do conjunto Z, ou seja, está contido em Z. Né? Então ele está contido em Z, está dentro, ele é subconjunto. O conjunto N é um subconjunto do conjunto Z. Perfeito? Ok? E o Z mais aqui é exatamente igual ao conjunto dos números naturais. Então, esse, né, inteiros não negativos é exatamente igual ao conjunto dos números naturais. Perfeito? Beleza? Ok? Show de bola? Certo, olha só, deixa eu só né, colocar o seguinte, ó, para não ficar tão coladinho aqui, colocar aqui, ó, os naturais, que melhora um pouquinho, né? Os naturais não nulos, ó, os naturais não nulos. Pronto, melhorou um pouco. Dando sequência aqui nessa relação numérica, surge o conjunto Q, né? Então aqui, ó, além dos zeros positivos, né, inteiros, a gente também tem os inteiros negativos. Além disso aqui, entra alguns valores a mais. Que valores são esses, professor? Por exemplo, fração, número decimal, dízima periódica e raízes exatas. Então essa relação aqui que a gente tem aqui agora, ó, veja aqui, além do zero, veja que esse zero, ó, claro, continua o elemento zero que tinha nos naturais e nos inteiros, ele passa também a fazer parte aqui do conjunto dos números racionais, né? Esse conjunto Q, chamado aí de números racionais. A gente vai ter também, ó, veja que essa relação inteiro positivo, então a gente pode tranquilamente representar aqui, ó, o inteiro positivo, né, que a gente consegue representar isso aqui. Só que agora, por exemplo, a gente tem aqui, ó, né, como a gente representava aqui, a gente representava, por exemplo, o número 2. Aqui a gente tinha o valor 2. Agora a gente pode representar, usar uma outra representação aqui, por exemplo, raiz quadrada de 4 ao invés de 2. A gente já pode trabalhar com a outra representação. E aí, né, e a gente vai compondo aqui o conjunto Q, certo? Além disso também, veja que a gente tem a fração aqui, ó, 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é o mesmo que 0,5. Então, a gente pode pegar aqui, ó, 1 sobre 2, representar aqui, ó, 0,5. Então, veja que, mesmo desse lado positivo, outros valores vão, né, aparecendo aqui. Então, a gente tem outros valores aqui aparecendo, ó. Então, o que mais que a gente tem aqui que vai aparecer? Lembrando que aqui a gente está falando aqui do conjunto N, aqui a gente está referindo ao conjunto Z e aqui referindo ao conjunto Q. Perfeito?
ok? Por exemplo, 1,5, ó, então a gente tem aqui um número decimal. Então agora a gente consegue representar isso aqui também, né, na reta aqui do conjunto, né, racional. Então os números racionais, então já inclui aí, por exemplo, as dízimas periódicas, né, isso ó. Então veja que a gente tem aqui ó, um 2,5555, uma dízima periódica. Então já consegue acrescentar. Claro que também, né, essa parte do negativo, normal, de boa. Então a gente continua aqui, ó, menos 1. Veja que a gente tinha um valor negativo, o negativo também a gente continua trabalhando. Ah, professor, esses valores aqui, que estão na forma decimal, esses valores que vêm como dízima periódica aqui, decimal, dízima periódica, poderia também representar, né, relações negativas? Sim, com menos aí, eles podem tranquilamente, né, é, aparecer aí do lado negativo, perfeito? Qual a relação que a gente consegue estabelecer aqui? Ó? Veja que o conjunto N é um subconjunto de Z, ele está dentro de Z, então ele está contido em Z. Né? Enquanto que o conjunto Z aqui é um subconjunto do conjunto Q. Então quer dizer que esse Z está dentro do conjunto Q. A gente consegue identificar esses elementos aqui dentro do outro conjunto. Então, ó, que a gente chama de subconjunto. Veja que o N é uma parte de Z e Z é uma parte de Q. Perfeito? Então, ó, a gente trabalha isso aqui, né, indicando isso aqui como que subconjuntos. Então, ó, diante dessa circunstância, a gente pode estabelecer essa relação aqui entre, né, os conjuntos. Né? Claro, um conjunto menor, chamando ele de subconjunto. Perfeito? Beleza? Ok. Né? Certo, só que paralelo a isso aqui, tem um outro conjunto que ele é completamente à parte. Ele não, né, está ligado, ele não está associado aos valores anteriores que a gente mencionou aqui. Então veja que agora a gente está falando o quê? Ó, raiz não é exata, né? Então a raiz quadrada de 5 não é um valor redondinho, um valor inteiro, né? Um valor exato, ou um valor que a gente consegue transformar isso em uma fração, que por exemplo, a dízima periódica, veja, ó, a dízima periódica, então aqui a gente tem o que, ó, uma dízima periódica, essa dízima periódica a gente consegue transformar em uma fração. Agora já tem o que? A dízima. Aqui, ó, a dízima não periódica. Então, isso aqui a gente já não consegue mais transformar em fração. Então, isso aqui que a gente não consegue transformar em fração, a gente chama isso de, né, irracional, né, um número irracional. Enquanto que os números que a gente consegue transformar em fração, no caso decimais, as dízimas periódicas, a gente chama esses valores de valores racionais. Ok? Perfeito? Então, ó, uma raiz aqui inexata, essa raiz gera um resultado, não esse resultado ali, né? Que a raiz de 5 é aquele resultado. Não. Né? Então, só colocando o seguinte, que a raiz aqui, ó, essa raiz, né? Essa raiz aqui, ó, gera o que? Uma dízima não periódica. Não aquele resultado que está lá em cima, mas uma dízima não periódica. Ok? A gente também tem aqui um número muito comum aí que aparece, né, que a gente trabalha dentro da matemática, que é o π, que a gente considera aproximadamente 3,14. É uma aproximação. Por quê? Porque esse número ele é representado por uma dízima não periódica. A gente não consegue fazer, né, essa atribuição, essa conversão para uma fração. Sim. E aí, professor, fechou aqui, né? Não, veja que a gente pode associar esse conjunto Q a esse conjunto Q', ou seja, o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Então, se a gente pega, junta esses dois conjuntos, ó, forma um conjunto só, faz a união entre eles, a gente passa a ter aqui o conjunto dos números reais. Então, veja, ó, que a gente tem aqui um conjunto chamado conjunto dos números reais. Então, ó, o conjunto dos números reais. Ok? Beleza? Pronto. Então, isso aqui determina, isso aqui é o universo, né, em relação aos números. Né? Ainda não. Tem um conjunto, né,
que representa os números imaginários, né, os valores imaginários. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 4, ou seja, a raiz de índice par de valor negativo, não pertence a R. Então, ó, esse resultado, o resultado dessa raiz aqui, ó, não pertence ao conjunto dos números reais. Então está fora do conjunto dos números reais que a gente acabou de falar. Então por isso que é um conjunto ainda paralelo a esse, né? Ele, né, anda aqui meio de lado, aqui ele não está, né, dentro dos números imaginários, não. Né? Ele não tá, os números imaginários estão dentro dos números racionais? Não. Né? Eles estão dentro dos números racionais? Não. Mas sim, né, tem uma relação aqui que a gente pode estabelecer. Né? Então, se a gente associar, né, esses valores imaginários aqui com os reais, a gente tem o chamado aqui, ó, conjunto dos números, né, complexos. Então veja, ó, que essa raiz aqui, né, quando o índice for par negativo, então ela pode ter um resultado imaginário positivo ou um resultado imaginário negativo. E aí, se a gente associa agora esse conjunto imaginário com os números reais, ó, a união dos reais com os imaginários, a gente tem aqui o chamado, ó, conjunto dos números complexos. A gente tem o conjunto dos números complexos. Ok? Então veja, ó, diante dessa circunstância, a gente estabelece, né, primeiro essa relação com os números reais e depois uma relação com os números complexos. Isso aqui é estabelecido. Né? Então, a depender aí da sua prova, do seu concurso, né, há uma relação estabelecida acerca disso aqui. Se aborda, né, somente o universo como números reais ou se atinge esse universo como números complexos. Na maioria, né, ocorre com relação aos números reais. Perfeito? Beleza? Mas isso aí. Vamos lá? O que, que a gente pode, né, destacar de tudo isso aqui? Questãozinha só para a gente fechar aqui, né, entender esse universo, essa relação aí entre, né, os conjuntos e essa relação de ser, né, um ser subconjunto do outro. Olha, quando a gente fala aqui, diz o seguinte, ó. Seja P, então x é um número pertencente aos números naturais. Então veja o seguinte, ó. Se a gente pega aqui número natural, aí diz o seguinte, ó, que x é menor, não é isso? Ó, x é menor do que 9. Então o que, que a gente pode estabelecer aqui? Ó, o 0, o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8, veja, ó, 9 e assim sucessivamente. A gente está falando aqui o quê? Dos números naturais. Sim. E aí a questão diz o seguinte, que o conjunto P aqui, ó, ele é menor do que 9. Então, se esse conjunto P é natural menor do que 9, então ele é do 8 para trás, concorda? Então, esse conjunto P aqui, ó, ele vem de 8 para trás. Então, quer dizer que a gente tem aqui, né, a relação, ó, do conjunto P. Aqui a gente tem o nosso conjunto P. Então, claro que o conjunto P aqui é um subconjunto dos números naturais. Sim. Aí quer relacionar esse conjunto com as letras aqui, ó, letra A, B, C, né? E aí o que, que a gente vai fazer? Veja o seguinte, ó. Aí ele está dizendo o seguinte, que P é um subconjunto. O que quer dizer subconjunto? Ó, quando a gente pega essa relaçãozinha aqui de subconjunto, então, ó, dos conjuntos abaixo, o único que é subconjunto de P. Ó, o único que é subconjunto de P. Então, veja o seguinte, ó. O único que é subconjunto de P. Então, quer dizer que, para ser subconjunto, tem que estar dentro. Concorda? Ó? Tem que estar dentro de P. Então, veja. Quando a gente estabelece aqui, ó, tá dizendo que 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 9. Então, essa letra A aqui, ó, esse 9 inclui o 9. Então, esse sinal de igualdade aqui quer dizer, ó, inclui o 9. Então, se inclui o 9 está dentro de P? Não, professor. Então, pronto. Então, não pode ser a letra A.
Porque a letra A, ó, inclui o 2 e inclui o 9. Então vai de 2 até 9. Então essa letra A aqui, ó, o que está dizendo? É como se a gente pegasse aqui, ó, de 2 a 9, ó. A letra A é isso aqui, ó. Então a alternativa A é essa aqui. A alternativa A vai de 2 a 9. Isso está dentro, é subconjunto de P? Não, tem o 9 que está fora. Certo? O que a gente faz aqui? Ó? Que pertence aos números naturais maiores que 4. O que quer dizer? Quando a gente pega essa relação maior que 4 aqui, o que a gente está estabelecendo? Ó? Se a gente está trabalhando com a ideia que é maior que 4, então, ó, maior que 4, veja que o 4 está aqui, então se é maior que 4, a gente, como é natural, a gente vai pegar a partir de quem? Do 5. Então veja, ó, que é do 5 até o infinito. Então isso aqui a gente está representando quem? A letra B, ó, do 5 até, né, esse infinito. Logo, isso também não está dentro, não é subconjunto, né, de P. A gente está comparando isso em relação a P. Então veja que letra A, não. É isso? Então a letra A aqui, ó, letra A está fora. Letra B também está fora. Letra C, veja que a gente está pegando, ó, número Z, do negativo. Então veja, só que esse negativo aqui não entra, ó. O que quer dizer esse símbolo aqui, ó? Que exclui, quando não tem a igualdade, exclui o menos 1. Então, se exclui o menos 1 aqui, o que a gente observa? Ó, se exclui o menos 1, então a gente começa de zero. Né? Isso, o próximo inteiro depois de menos 1 é o zero. E a gente vai até o 4, ó. Minto, vai até o 3, né? Desculpe, porque o 4 não está incluso aqui, ó. Então, exclui e exclui. Então, veja o seguinte, ó, a gente vai até o 3. Então, ó, a gente vai até o 3. Então, o conjunto é esse, ó, 0, 1, 2 e 3. Ou seja, esse conjunto aqui está dentro do conjunto aqui, ó, P, sim. Então, esse conjunto, ok, beleza. Então, ok, ó. Então, esse aqui, né, é a letra C. Essa letra C aqui, ó, ok. Perfeito. A letra C, ok. Certo. Quando a gente observa a letra D, fala o seguinte, que x é menor, que pertence a Z, mas x é menor ou igual a 5. Então, quer dizer que a gente pega aqui, ó, se é igualdade, então quer dizer que esse 5 aqui, ele vai entrar, só que o que vai acontecer, ó? Ele é infinito para o lado negativo. Veja que esse aqui foi infinito para o lado positivo, esse agora é infinito para o lado negativo. E isso aqui, essa parte negativa, está dentro de P? Não, professor. Então veja, ó, que essa relação do D aqui, né, da letra D, então isso aqui está fora. Então, ó, ok, então isso aqui está fora, né, não satisfaz. Professor, mas essa letra E aqui está dizendo, ó, que a gente pega o seguinte, ó, tá, exclui o 1 e até o 8. Né? Então, se a gente excluir o 1 e até o 8, só que aqui a gente está falando o quê? De número real. Observe que aqui agora a gente está falando de número real. E o que significa isso aqui? Ó? O 1, então quer dizer que é aberto em 1 e é aberto em 8. Então, aberto em 1 e aberto em 8. Ó. Então, a gente tem todos os valores da reta. Não é só ponto, ó. A gente tem um intervalo aqui, ó. Então, se a gente pegasse só, né, em relação aos inteiros, tudo bem. Né? Quais são os inteiros? Quais são os inteiros aqui, ó? Nesse intervalo, em relação aos inteiros, a gente tem o seguinte, professor. A gente tem o 2, a gente tem o 3, a gente tem o 4, tem o 5, tem o 6 e tem o 7. Só que é real, então real é todo o intervalo, ó, veja que é todo o intervalo e não apenas os inteiros. Então veja que quando a gente fala de real aqui, a gente está pegando todo o intervalo. Então isso aqui, ó, refere a todo o intervalo, os decimais, as dízimas,
né, periódicas, as não periódicas, então está referindo a todo o intervalo e não apenas aos, né, valores inteiros aqui. Lá em P a gente só está trabalhando com a relação inteira, porque é número natural, então por isso que essa letra, né, aqui não pode, ó, ela está fora, ela não satisfaz. A única que consegue satisfazer é a letra C, beleza? Ok? Isso aí, show de bola! Bons estudos!